O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, este segundo domingo da Quaresma, a Igreja nos coloca diante do episódio da transfiguração de Jesus. Vale a pena recordar que no último domingo éramos colocados diante das tentações que Jesus sofreu no deserto. O Evangelho de Marcos até descrevia que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, a referência do primeiro domingo da Quaresma era justamente que diante das lutas e dificuldades que passamos nesta vida, das tentações que sofremos, Jesus nos ensinava que é possível combater, é possível lutar. E a nossa luta deve ser incessante. Nesse domingo somos postos e colocados diante do Evangelho em que Jesus mostra a sua glória, revela o esplendor da sua majestade aos seus discípulos. E toda a liturgia desse domingo, ela está nos convidando a um passo importante. E eu quero destacar que é o passo da fé. Então eu gostaria de meditar com vocês esta virtude teologal, a fé. Uma palavra que tem 2 letras, tão simples, mas que faz uma diferença tremenda na nossa vida. O que é a fé? Vamos lá. A fé é uma virtude, mas isso não quer dizer muita coisa, se a gente não sabe o que é o conceito de virtude. O que é a virtude? O Catecismo da Igreja Católica diz que a virtude é uma disposição interna em querer o bem. Portanto, se a fé é uma virtude, ela é uma realidade interior. É um ato que nós fazemos interiormente. A fé, portanto, sendo uma virtude teologal,
Ou seja, o que significa dizer que é uma virtude teologal. Teologal diz respeito que ela vem de Deus. Portanto, nós estamos diante de uma realidade que nos é dada por Deus. Portanto, a fé não é uma virtude enquanto realidade humana. Ela é uma disposição na qual nós precisamos da graça de Deus. Exemplifico. Nós temos tantas virtudes humanas. Por exemplo, a virtude da paciência. A paciência ela é uma virtude humana. Ou seja, eu vou ter paciência com aquela pessoa que me irrita. Então você começa a fazer um esforço humano para suportar aquela pessoa que está te irritando. Isso é uma virtude humana. Você pode adquirir através de um esforço. Já a virtude teologal, ela não é adquirida em si por um esforço humano. Ela se adquire através de uma graça. É Deus quem nos dá a graça para que a gente tenha fé. Portanto, perceber uma coisa que a virtude teologal tem como característica, ela é um dom dado por Deus. Então, se você tem fé, isso não é simplesmente um esforço humano. Isso é um ato divino que interveio na sua vida e te deu a graça de crer. Vamos ver mais isso na prática através das leituras de hoje. A primeira leitura de hoje, ela é tirada de onde? Do livro do Gênesis. E narra o sacrifício de Isaque. Isaque era filho de quem? De Abraão. Capítulo 12 do livro do Gênesis. Deus chama Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus. Olha, Abraão, você é chamado a deixar sua parentela, deixar tudo, terra, casa, família, tudo, para me seguir. Abraão, como um bom fleumático, ele se pergunta: mas Senhor, para onde que eu tenho que ir? Deus diz para Abraão: vai e eu vou te mostrar o caminho. Abraão queria um mapa, um GPS. Olha, você vai passar por aqui. Deus diz para Abraão: não, vai e eu irei conduzi-lo. Abraão então faz o quê? Ele faz um ato de deixar e segue. Seguindo o caminho, Deus promete a Abraão que vai dar para ele uma numerosa geração, que nem as estrelas do céu podem contar. A quantidade de estrelas, a sua geração vai ser maior. Só que Abraão, já sendo de longa idade, se une à sua esposa Sara. E Sara era estéril. Não pode ter filho. Então Abraão vai ter o seu filho com quem? Com a escrava de Sara, que era Agar, cujo filho de Agar se chama Ismael. Mas cadê a promessa? Então, Deus visita Abraão e diz: até o ano que vem você vai ter um filho. A esposa de Abraão até dá uma risadinha e diz assim, de maneira sarcástica: vamos ter filho. Como? Faz tanto tempo que estamos juntos, não temos filhos. E então vem o filho. Nasce Isaque. Isaque foi chamado como filho da promessa. E ele vem como uma promessa que Deus fez a Abraão. Só que no meio do caminho, o filho Isaque, que Deus deu como filho da promessa, e que dele viria uma descendência numerosa, Deus chega na leitura de hoje e faz o quê? Olha lá, capítulo 22, versículo 1. Deus pôs à prova Abraão, chamando disse: Abraão. Abraão respondeu: aqui estou, Senhor. Deus disse, olha aqui o que Deus pede para Abraão: toma o teu filho Isaque, a quem tanto amas, vai à terra de Moriá e oferece em holocausto sobre o monte que eu vou te indicar. Você vai pegar o seu filho e vai sacrificar o seu filho. A leitura continua. Abraão pegou o filho e foi para o caminho indicado que Deus havia dado. Amarrou o filho, pôs a lenha em cima do altar. Depois Abraão estendeu a mão, pegando a faca e pronto para sacrificar o seu filho. O anjo do céu gritou:
Abraão, Abraão. Abraão respondeu: aqui estou. E o anjo disse: não estendas a mão contra o teu filho. Agora sei que temes a Deus. Viram o que é o ato de fé? Deus pede, eu faço. Deus me pede uma coisa dolorosa, e eu digo, em atenção à tua palavra, vai doer, mas eu vou fazer. Quantas vezes Deus pediu na tua vida sacrifícios? Você foi capaz de oferecer o seu Isaque no altar do sacrifício? Se hoje Deus olhasse para você, para mim, para nós, e pedisse em sacrifício aquilo que é mais precioso da tua vida, pensa aí, o que é mais precioso na tua vida hoje? Teu filho, tua filha, teu esposo? Ah, padre, nem tanto, né? Tua sogra, não sei, quem é mais especial na tua vida? A sogra, padre, eu dava de bandeja, né? Não, daí não vale, né? Daí não é sacrifício. Aí é um despacho, né? É me livrar daquilo, né? Mas não é isso. É o sacrifício. O que é mais precioso na tua vida? Você já está pronto para oferecer isso em sacrifício? Se Deus chegar e dizer: Rogério, Rogério, oferece isso em sacrifício. Hoje aconteceu um episódio na minha família bastante trágico. Eu tenho um primo, 4 anos mais novo do que eu. Teve 2 filhos. Muito bem. Há poucos meses, a esposa engravidou de 2 crianças, gêmeos. Aí as crianças nasceram agora no dia 31 de janeiro. 2 crianças maravilhosas, um parto muito tranquilo, tudo muito bem. Voltaram para casa, tudo muito tranquilo. Na última quinta-feira, ela começou a sentir uma dor na coluna. Já 20 dias depois, foi para o hospital, tomou um medicamento, era uma dor, o médico disse: eu acho que é um nervo, volta para casa, faça repouso e vai ficar tudo bem. Nesta madrugada deste domingo, umas 4 horas da manhã, ela sentiu novamente a dor, que era muito forte. O esposo pegou e a levou para a cidade, porque eles moram num sítio, 5 quilômetros da cidade. No caminho ela morreu. Chegando ao hospital, tentaram reanimar, faleceu, de fato. O corpo foi levado para Londrina, para autópsia, depois vai para o IML de Jacarezinho, e amanhã é o enterro. Diante disso, a primeira coisa que eu pensei hoje de manhã foi justamente nisso. Às vezes Deus pede coisas na nossa vida que é um tanto quanto dolorosa. E nós não estamos preparados. Mas padre, Deus quis a morte dessa mãe com 4 crianças, 2 que não têm nem um mês de vida. Não estou dizendo que Deus quis. Mas uma coisa é fato. Uma vez que o fato aconteceu, a vontade de Deus está ali manifesta. Não tem o que a gente possa fazer. A gente precisa fazer o quê? Dobrar a nossa cabeça e dizer: Senhor, eu não vos compreendo. Eu não compreendo as coisas como elas acontecem. Mas eu vos amo. Eu aceito. Eu quero. Padre, mas isso é muito difícil. É isso o sacrifício da fé de Abraão. Porque é muito bonito a gente ler o episódio, né? Ai, legalzinho, Abraão subindo com o filhinho, tal, vamos lá oferecer meu filho. Até a leitura, ela não é posta inteira, é cortado 4 versículos. No caminho, Isaac olha para o papai e diz assim: pai, olha, está aqui a lenha, está aqui a faca, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro que vai ser sacrificado lá no altar? Abraão, sabendo que o cordeiro era o próprio filho, Abraão diz para o filho: Deus vai providenciar, meu filho. E o menininho continua levando a lenha, que vai ser aquela que vai oferecer o sacrifício dele mesmo, sem que ele saiba. Deus poupou Isaac e Abraão. Deus interveio. Mas, alguns anos mais tarde, no mesmo monte, Deus não poupou. Aí o sacrifício da fé foi de uma mulher aos pés da cruz. E ali Deus não interveio.
o Filho Jesus foi oferecido como sacrifício. É o que a segunda leitura de hoje diz. Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Deus não poupou o próprio Filho. Ele poupou Isaac, mas o seu Filho único Ele não poupou. E a Virgem Maria, aos pés da cruz, é testemunha da fé. Por quê? Porque o mesmo episódio de Abraão é o mesmo episódio de Nossa Senhora. É um filho numa cruz, é um filho num altar. Só que Abraão teve a graça de Deus intervir e impedir. Nossa Senhora não. Não foi à toa que a profecia de Simeão disse: uma espada traspassará a tua alma. E de fato traspassou. Quando a espada traspassa as nossas almas, com o sacrifício da fé, o que nós somos capazes de fazer? Pensa aí na tua vida, meu irmão, minha irmã. Nós somos capazes desse sacrifício? Tem gente que diz assim: ai, padre, eu tenho muita fé. Até o momento em que Deus te pede alguma coisa. Porque quando Deus pede alguma coisa de nós, o que a gente faz? A gente esperneia, que nem criança. Mas por que comigo? Porque eu tenho que passar por isso daqui? Veja, se você tivesse que dar ao teu filho, vejam, os pais que estão aqui com crianças, se hoje Deus pedisse para você em sacrifício, está preparado? Padre do céu, eu não consigo, eu surto. É uma experiência humana. A gente não dá conta. Porque a fé não é uma força que você adquire humanamente. A fé é uma virtude teologal. Deus precisa intervir para você ter força. Se Deus não intervir, você não aguenta, você surta, você se mata, você se desespera. Quando Deus intervém através da graça, então a gente diz: meu Deus, está doendo, está difícil, mas por amor a vós, eu vou suportar. Mas está doendo, não vai deixar de doer. A ferida vai doer. Mas para suportar, a gente vai precisar do quê? De fibra. E a fibra se adquire através da fé. O salmo de hoje cantou, né? Guardei a minha fé mesmo dizendo. Olha o salmista que ele cantou hoje. É demais o sofrimento em minha vida, mas eu guardo a fé. Eu sofro que nem um cachorro, padre, mas eu continuo guardando a fé. Por quê? Porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, como diz o apóstolo Paulo. Você depositou a sua confiança em Deus. Deus. E se Deus é aquele em quem nós depositamos a nossa confiança, não há o que temer. Eu posso, como diz o Salmo 22, passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor é o valente guerreiro que me sustenta. Porque, Padre, eu não dou conta. Diga isso. Eu sou incapaz de suportar a perda de uma pessoa que eu amo. E eu não estou dizendo aqui para humilhar, gente. Nós somos vulneráveis. É por isso que a gente tem a graça de se reunir como família cristã no domingo. E como família, no momento da comunhão, pedir: Jesus, se o Senhor não robustecer a minha alma com a força da Eucaristia, eu não aguento. Eu não aguento. Porque eu sou uma miséria. Mas a grande certeza, meus irmãos, é que nós somos uma miséria amada. Nós somos miseráveis, de fato. Mas uma miséria que é amada por Deus e sustentada por Ele através da graça. Então hoje, comunhão, você vai pedir para Jesus: ô Jesus, aumenta a minha fé. Porque eu não dou conta desse sacrifício de Isaac. O que dirá do sacrifício de Nossa Senhora, que ofereceu seu filho calada aos pés da cruz? Vocês já pararam para pensar, Nossa Senhora, lá, quando todos injustamente gritavam: ladrão, crucifica, cuspiam, insultavam, blasfemavam, e ela, intacta, sofrendo, vendo a crueldade feita com seu filho. Mas a certeza da fé
Como o Evangelho de Lucas recorda no capítulo 1, Maria, por que Maria é feliz? Porque ela acreditou. Ela creu. Como que está a nossa fé? Olhando para Abraão e para a Virgem Maria, de 0 a 10, qual é o tamanho da sua fé? 10? 9? 8? 7? 7 é a média, viu? Para passar de ano. Sua fé está do tamanho 7, mais ou menos? Ou tamanho 6? Alguns de nós, 2. Ou está 0? Como que está a fé? Pensa. Perde a coisa mais preciosa que você tem. Dá conta? Padre, dou conta, mas eu preciso da graça. Muito bem, isso é fé. Deu o primeiro passo. Padre, eu não consigo. Está com pouca fé. Tem que aumentar a fé. E como que a gente aumenta a fé? 2 caminhos. O Evangelho de hoje nos diz, de repente daquela cena, a voz do Pai disse: escutai o meu filho amado. Se você quer crescer na fé, você precisa escutar Jesus. Você precisa ouvir a voz de Jesus, que fala através da palavra, através de uma meditação. Você precisa escutar. Mas segundo, a fé, ela aumenta em nós se a gente pedir a fé. Então você vai precisar pedir: Senhor, como São Tomé, aumenta. Senhor, aumenta. Porque a nossa fé está ainda incipiente, fraca. Por que Jesus mostra a sua glória para os discípulos hoje no Evangelho? Ele mostra a sua glória porque esses 3 discípulos que viram Jesus transfigurado, alguns capítulos à frente no Evangelho, verão Jesus, sabe como? Desfigurado. Jesus vai olhar para esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai dizer assim: Pedro, Tiago e João, vamos comigo ali rezar um pouco. Instantes antes de Jesus morrer, e Jesus pede para eles rezarem a sós com ele. Fiquem aqui que eu vou rezar. Já leram essa passagem do Evangelho? Que Jesus chegou a suar sangue na agonia mortal do Horto das Oliveiras? E Jesus pede para os 3 discípulos aqui: vigie comigo 1 hora em oração, de madrugada. O que acontece? Jesus vai rezar. Quando Jesus volta, os 3 apóstolos estão dormindo. Já dormiram rezando? Ou foram se propor a rezar e dormiram? Então, essa oração não santifica ninguém, viu? Oração sonolenta não vai santificar ninguém. Porque São Pedro não foi santificado por essa oração. Jesus volta, acorda e sabe o que Jesus fala para esses apóstolos? Vocês não foram capazes de vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para não cair em tentação. Fiquem rezando aí que eu vou lá rezar daqui a pouco. Jesus vai rezar. Quando Jesus volta, o que acontece? Estão dormindo de novo. Aí Jesus diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Eles acordam, Jesus volta. Quando Jesus volta pela 3ª vez, o que acontece? Eles estão dormindo. Como nós somos vacilantes, meus irmãos. Como nós precisamos da fé. Esse domingo, então, eu quero convidar você a pedir a fé. A pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Para que eu seja capaz de suportar aquilo que Abraão foi capaz. De oferecer o seu filho como um sacrifício. Dai-me, Senhor, a graça de, como a Virgem Maria, permanecer aos pés da cruz. Já disse, você não consegue sozinho, não adianta. Você precisa pedir a Deus a graça. Então hoje o que nós vamos fazer na comunhão? Pedir a graça da fé. Porque a nossa fé ainda é muito fraca. Então, comungando, volte para o seu banco, ajoelhe e peça: Senhor, aumenta a minha fé.
para que eu possa seguir esse itinerário quaresmal cheio de fé e ser capaz de oferecer o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.